Graça e paz da parte do Senhor Jesus, a você que está reunido presencialmente comigo aqui no prédio, a você que nos acompanha através das nossas transmissões. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas, para o nosso coração nessa noite. Esse encontro, Quartas com Vida, tem sido um encontro marcado pela presença de Jesus revelada através da sua palavra e dos ensinamentos poderosos contidos nela. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. O Senhor Jesus vai falar poderosamente ao teu coração. Você crê assim? Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria nessa noite, amigos, com muita alegria, com muita responsabilidade, dar continuidade à série de mensagens que nós temos aprendido já há algumas semanas a respeito do Cristo. Eu quero falar com você hoje a respeito de Jesus, o filho de Davi. Uma expressão que foi usada por um homem cego que estava à beira do caminho que levava até Jerusalém, mais especificamente ali na região de Jericó, e que ficou marcado porque é uma expressão que vem revelar quem é verdadeiramente esse Cristo, esse Jesus que nós tanto adoramos e que nós temos o prazer de chamar de nosso amigo e de caminhar e tentar ser cada vez mais parecido com Ele. Enquanto você deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, aonde se encontra o relato desse encontro de Jesus com o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, como ele é conhecido, eu gostaria de, através de um critério de introdução, fazer com que você venha entender o que está acontecendo, que momento que nós estamos da história de Jesus, do ministério de Jesus, e o porquê que esse encontro é tão importante, e trazer para você um panorama para que possamos entender lá na frente, no final dessa ministração, quão grande foi a mensagem e os ensinamentos passados por Jesus no encontro com esse rapaz. Se você olhar para o Evangelho de Marcos, especificamente para o capítulo 10, que nós estamos falando, você vai perceber que o evangelista Marcos, ele usou pelo menos 3/4 desse evangelho, dividido, se você pegar a quantidade de versículos e dividir, pelo menos 3 das 4 partes, elas foram usadas para relatar acontecimentos no trajeto de Jesus, juntamente com seus discípulos, até a cidade de Jerusalém. Jesus está caminhando com os discípulos para comemorar a Páscoa, pelo menos é isso que os discípulos imaginam. E Marcos, ele seleciona e estrutura de uma forma estratégica alguns acontecimentos dessa peregrinação, e que são extremamente importantes para revelar o verdadeiro propósito e a ida de Jesus até Jerusalém, e para também desvendar e tornar de uma forma mais clara, ou como nós podemos dizer nos dias de hoje, sem filtro, quem realmente era Jesus, e mostrar aquele que foi o propósito do seu ministério, se concretizando através dessa trajetória e culminando com a sua chegada em Jerusalém. Ele divide essa trajetória em 5 blocos, e são 5 episódios, são 5 situações que tem cada uma delas lições importantes para nós. Se você olhar a partir do versículo 13, a primeira lição, ou o primeiro bloco, o primeiro encontro, é de Jesus com as crianças. O texto vai dizer que muitas pessoas levavam crianças até Jesus. Elas tinham a intenção de que Jesus as abençoasse, de que Jesus tocasse nelas e abençoasse a vida delas. E o texto vai dizer que os discípulos, eles ficaram incomodados com essa situação, e eles tentavam de alguma forma impedir o acesso dessas crianças até Jesus. Essa era a intenção deles, porque Jesus tem uma agenda a cumprir, Jesus precisa chegar em Jerusalém, eles precisam ter tempo hábil para a comemoração da Páscoa, então essa é a intenção dos judeus. Mas o texto vai dizer, lá no versículo 13, que Jesus olha para os discípulos e dá a eles uma orientação, corrige essa atitude deles, dizendo, a partir da parte B do versículo 13, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhante a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Perceba que mesmo Jesus tendo uma agenda para cumprir, caminhando em direção a Jerusalém, ele resolve parar para dar atenção a essas crianças. Isso fazia parte
do ministério de Jesus. Ele sempre se preocupava com as pessoas à sua volta. Ele gostava de relacionar-se com elas, ele gostava de envolver-se com as situações que afligiam muitas delas. Essa era a maior preocupação de Jesus, tornar-se acessível às pessoas. E quando ele olha para isso, ele vem fazer com que os discípulos e com que aquela plateia, com que aquele auditório, com que aquela audiência que caminha com ele em direção a Jerusalém, e nós também nos dias de hoje, venhamos compreender algumas verdades interessantes. Porque quando nós olhamos para as crianças dentro da cultura judaica, semelhantemente às mulheres, elas têm um papel insignificante. Elas não têm voz ativa, elas não têm direito de desejar ou exigir alguma coisa. Quando o evangelista fala de crianças, ele está falando de crianças até 12 anos de idade. Porque a partir dos 13 anos, o homem ele ingressa na religião, passa a ser adulto e a mulher começa a ser preparada para o casamento. Então nós entendemos aqui que são crianças inferiores a 12 anos de idade. E aí Jesus ele traz uma orientação aos discípulos dizendo: não impeça que elas cheguem até mim. Pelo contrário, eu quero dar uma orientação a vocês. Se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança, vocês não serão dignos dele. E aqui, queridos, Jesus não está dizendo nessa questão de atitudes ou sentimentos ou ações comuns às crianças, como por exemplo a inocência, a pureza, a humildade. Não que isso seja ruim, mas Jesus está olhando e dizendo que a criança que tem um papel insignificante na cultura, ela está totalmente dependente do seu responsável, seja o seu pai, seja o cuidador, seja lá quem for. E tudo aquilo que essa criança recebe, seja bom ou seja ruim, ela não tem muito o que fazer. E se ela recebe um bom tratamento, se ela recebe uma boa educação, se ela recebe bons cuidados, isso é fruto de amor e misericórdia dos seus cuidadores. Jesus está olhando para aquelas pessoas e para nós e dizendo: ninguém tem direito e merecimento no reino dos céus, e nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança que não tem voz ativa, mas ela recebe de bom grado, enche o coração de alegria, porque ela sabe que ela está recebendo o melhor. Jesus está dizendo para nós precisamos entender que o reino não é daqueles que se acham dignos de recebê-lo, pelo contrário, ele é um presente, uma dádiva entregue por Deus através da sua graça, não para aqueles que são merecedores, mas aqueles a quem o Pai deseja conceder. Amém? Você está comigo até aqui? Você em casa, preste bastante atenção, porque essas questões são muito importantes para o que vai acontecer na hora que Jesus encontrar-se com Bartimeu. O segundo bloco, ou segundo episódio, começa no versículo 17 e fala do encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus continua caminhando em direção a Jerusalém, ele precisa cumprir a sua agenda. Ele abençoou as crianças e agora ele está seguindo em direção a Jerusalém. E aí o texto vai dizer que um jovem sai correndo ao encontro de Jesus, lança-se de joelho diante dele com um questionamento que era muito legítimo. Era o questionamento daquela época, era o questionamento daquelas pessoas e era a mensagem central do evangelho de Jesus. Jesus veio com um único propósito: anunciar a chegada e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E aquele jovem chega diante de Jesus com um questionamento dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus primeiro ajusta a comunicação, olha para ele e diz assim: não use a palavra bom de forma demasiada ou de forma aleatória. Bom só existe um, que é o nosso Pai Celestial. Mas respondendo à sua pergunta, você conhece os mandamentos? Aí Jesus começa a listar esses mandamentos, né? Lá no versículo de número 19, você pode ver, Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra o teu pai e a tua mãe. Aí o jovem responde: Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. E o texto diz que Jesus se alegrou, Jesus o amou. Só que Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa, você precisa fazer algo. E Jesus usa 5 imperativos aqui, dividido em 2 partes, para mostrar o que falta para esse rapaz. Jesus fala: vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. Quando ele escuta isso da boca de Jesus, o texto diz que ele se entristece, porque ele tinha muitos bens, muitas riquezas, e ele não leva em conta a promessa que está atrelada a esses imperativos, porque depois de Jesus dar essas ordens a ele, Jesus fala: você vai acarretar, vai ajuntar, vai acumular tesouros no céu.
E ele se entristece, vira as costas e vai embora. Aí Jesus olha e diz assim: como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficam admirados, ficam eufóricos com esse questionamento, porque eles estão pensando: poxa, então nós estamos bem na fita. Nós deixamos tudo para andar com ele. Jesus, percebendo essa euforia, esse entusiasmo deles, Jesus volta-se para os discípulos e diz: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Aí o texto muda, diz que os discípulos ficaram atordoados, atormentados, preocupados e começam a questionar: então quem vai entrar no reino? Quem tem direito do reino? E Jesus continua com a comunicação que ele usou lá com a criança. Ele está amarrando todas as coisas aqui, nós precisamos estar atento a isso. Ele diz assim: olha, ninguém tem direito ao reino, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem posses ou não, não adianta, não importa se você é bom como esse jovem pensou que era, porque quando ele chega diante de Jesus, ele acredita ser bom, mas não tão bom o suficiente. Quando ele olha e percebe o que Jesus exige dele, e esse conflito daquilo que estava dominando o seu coração, ele fica entristecido, e Jesus está dizendo: olha, não é possível ao homem salvar-se por si mesmo, mas a Deus tudo é possível. Queridos, nós só teremos acesso ao reino dos céus, nós só teremos acesso a participar desse reino poderoso na hora que nós compreendermos que, como uma criança recebe de bom grado aquilo que é dado a ela, nós precisamos receber de bom grado aquilo que o Senhor está nos oferecendo de graça, que é a oportunidade, através do sacrifício de Jesus, de participar do seu reino e de sermos discípulos semelhantes a Ele. Esse é o propósito de Jesus e esse é o propósito do Evangelho. E como foi dito e foi cantado aqui, isso só é possível através da graça poderosa de Cristo Jesus. Nós não podemos de maneira alguma nos tornar aptos por méritos, por alguma coisa que realizamos, a receber o direito de participar desse reino. Você está comigo? Louvado seja Deus. Então, caminhando mais um pouco, o texto vai dizer que Jesus continua caminhando em direção a Jerusalém. E os discípulos estão ali preocupados, os discípulos estão ali caminhando com Jesus, Jesus vai à frente com uma missão, cumprindo a agenda, os discípulos um pouco mais atrás preocupados, mas ao mesmo tempo contentes, porque quando Jesus recebe o questionamento deles, dizendo: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, Jesus faz uma promessa dizendo: poxa, vocês terão muito mais aqui na terra, em vida, e na eternidade então nem se conta. Então eles estão felizes, estão eufóricos, mas tem uma outra multidão que está apreensiva, preocupada, se sente ameaçada porque percebe que a oposição a Jesus e a perseguição, ela tem aumentado cada dia mais. Então Jesus nesse momento chama os discípulos em particular e fala para eles: olha, nós estamos caminhando para Jerusalém não somente para comemorar a Páscoa, mas nós estamos indo para cumprir o meu chamado. Eu estou indo lá para ser entregue às autoridades religiosas e políticas, para ser condenado, para servir de escárnio aos gentios, para ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E ele faz essa revelação para os discípulos e eles ficam preocupados. Jesus está dizendo: eu vou estabelecer o reino, eu vou estabelecer aquilo que eu venho comunicando a vocês há 3 anos. Chegou o tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra. E a visão deles, o entendimento deles é de um reino político, de um reino de poder, de um reino de liderança, de algo que proporcionaria a cada um deles uma posição de destaque. Haja visto que, se olharmos lá para o versículo 35, Tiago e João chegam próximos de Jesus e falam: Jesus, nós queremos então te fazer um pedido, podemos? Jesus fala: pode fazer. Qual que é o pedido? Nós queremos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Aí Jesus olha para eles, mais uma vez orienta, corrige o comportamento deles, dizendo: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Se vocês soubessem, vocês não pediriam. Por acaso vocês têm condições de beber o meu cálice? Ou participar do batismo que eu estou disposto a participar? E eles, entendendo que Jesus está falando de comida e bebida e do batismo de João Batista, eles falam: Jesus, nós estamos dispostos. E Jesus vai dizer: por mais que vocês estejam, eu não tenho condições de dizer quem vai fazer ou quem não, ou quem vai deixar de fazer, quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Isso não está reservado a mim decidir, mas eu preciso que vocês entendam e que vocês percebam que eu preciso ser o modelo e o exemplo de vocês, porque o reino que eu estou falando, o reino que eu estou dizendo a cada um de vocês, não é um reino de poder, não é um reino físico, mas é um reino espiritual, não é um reino de honrarias, mas é um reino
reino de serviço. Eu estou disposto a servir, eu mostrei isso a vocês em todo momento. E se vocês quiserem ser o primeiro, vocês precisam ser os últimos. Se vocês desejam ser servidos, ser reverenciados, vocês precisam estar com o coração voltados e dispostos a servir. Você está comigo? Você em casa, permaneça ligado, porque o Senhor tem algo poderoso a revelar a nós. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o evangelista Marcos finalizando esses ensinos, finalizando essas mensagens atreladas nesse trajeto de Jesus em direção a Jerusalém, com o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é o texto de Marcos 10, a partir do versículo 46, que conta a história do encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Acompanhe comigo. Então chegaram a Jericó, eles continuam caminhando em direção a Jerusalém. Jericó é uma das divisas, um dos acessos à cidade de Jerusalém. Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estão saindo da cidade de Jericó. Então o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram um cego, dizendo para ele: Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Ele, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A expressão que Bartimeu usa, Jesus, filho de Davi, você só vai encontrar aqui no Evangelho de Marcos, nesse episódio específico. É uma expressão messiânica que é muito usada no Antigo Testamento para falar acerca da vinda do Cristo, daquele que viria verdadeiramente restabelecer o reino de Deus em Israel. E apesar de Jesus ter caminhado durante 3 anos, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres que apontavam para a chegada do reino de Deus, mensagens poderosas e específicas que falavam acerca da chegada e do estabelecimento desse reino, as pessoas olhavam para Jesus e enxergavam Jesus meramente como um profeta, um mestre, um rabi, alguém que tinha uma sabedoria muito grande, que Deus tinha confiado poderes para realizar esses sinais miraculosos. A coisa muda de figura quando nós olhamos a partir do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que é quando Jesus cura o cego de Betsaida. Por quê? Na cultura judaica, acreditava-se que o único que tinha poder de dar vista aos cegos seria o Messias. Então, quando isso acontece, esse quadro que nós olhamos aqui, finalizado em Marcos 10, começa a ser pintado pelo evangelista Marcos lá no capítulo 8, quando, logo após Jesus curar o cego, ele chega até os discípulos, e foi pregado isso pelo pastor Fábio Catalani em algum momento dessa série, e fala: quem o povo diz que eu sou? E eles falam: olha, alguns dizem que você é um profeta, Elias, Moisés. Eles começam a falar, e aí de repente o Senhor olha e fala assim: e vocês? Quem vocês acreditam que eu seja? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma revelação divina, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor olha para ele e diz assim: olha, disseste bem, e quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Mas Jesus dá uma orientação aos discípulos: mantenha isso em segredo, mantenha isso entre a gente, porque Jesus está dizendo a eles: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento. E se você olhar lá o capítulo 8, logo após esse acontecimento, Jesus começa a falar acerca da sua morte, que ele precisa morrer, que ele precisa padecer, para que as exigências do Messias se cumpram na sua vida. E aí é nesse momento, é nesse contexto que nós nos deparamos com um cego, que está à beira do caminho, que está em uma cidade totalmente amaldiçoada, que está literalmente à beira da sociedade, que está vivendo em uma situação precária, escutar que Jesus de Nazaré está passando. E quando ele escuta que Jesus de Nazaré está passando, ele profeticamente, mesmo sem saber que ele está sendo usado de forma profética, ele clama não por Jesus de Nazaré, mas ele clama por Jesus, o filho de Davi.
o descendente daquele que foi o melhor rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, aquele que a nação de Israel estava esperando. E o texto vai dizer que as pessoas começam a mandar que ele se cale, mas ele clama cada vez mais alto. E quando ele começa a fazer isso, Jesus vai ter um encontro com esse homem, um encontro que vai promover lições que vão perdurar para a vida dele, que vai perdurar para aquela comunidade que estava caminhando com ele, que vai perdurar na vida dos discípulos e que alcança a nossa vida. Nós que estamos reunidos aqui no prédio, você que está acompanhando através das transmissões, você que talvez vá se deparar com essa mensagem depois da data que ela está sendo ministrada, lições preciosas que nos levam a compreender que o filho de Davi está sempre disposto a ouvir o nosso clamor e a trazer uma resolução para as nossas fragilidades, para que nós possamos verdadeiramente ter a certeza que nós estamos sendo convidados a participar desse reino poderoso. Você crê nisso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria nessa noite, queridos, de olhar para a vida de Bartimeu, para esse encontro de Bartimeu, um homem que não olha para a sua circunstância, que não olha para a sua situação, que não olha para o seu estado de total dependência e insignificância dentro da cultura em que ele está inserido, mas que tem uma única preocupação: clamar pela misericórdia de Deus, porque ele entende que ela está totalmente disponível na vida de Jesus. Ele olha como aquela criança, desprendido de qualquer coisa, com uma única preocupação: de receber o favor de Deus através da manifestação daquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Eu gostaria nessa noite de apresentar a vocês lições que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu consegui encontrar, enxergar enquanto eu estudava esse texto, para juntos aprendermos, para juntos caminharmos e compreendermos qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Você está disposto a caminhar nisso comigo? Abra o teu coração, se você puder, anote aí na tua Bíblia, no teu smartphone, você que me acompanha em casa, anote essas lições preciosas, porque eu tenho certeza que elas levarão você a uma compreensão e a um entendimento daquilo que o Senhor deseja realizar na vida de cada um de nós, como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, que está a cada dia movimentando-se com um único propósito: chegar até a Jerusalém celestial. Esse é o nosso propósito e o Senhor vai nos ajudar a chegar até lá. Amém? Primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite: Jesus sempre estará acessível àqueles que o buscarem de todo o coração. Eu vou repetir para que você possa anotar: Jesus sempre estará acessível àqueles que o buscarem de todo o coração. Perceba como que Marcos está estruturando e organizando tudo de uma forma muito estratégica. É muito semelhante o que está acontecendo com esse jovem, com o que aconteceu com as crianças. Porque quando ele escuta que Jesus está passando ali na estrada que liga Jericó a Jerusalém, ele percebe o alvoroço, e é um alvoroço fora do comum, porque naqueles dias já havia uma movimentação muito grande, porque está próximo da festa da Páscoa, então todos estão subindo em direção a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E aqueles que não têm a possibilidade de ir até Jerusalém, os historiadores dizem que eles ficavam à beira do caminho desejando boa sorte àqueles que iriam seguir viagem. Só que o barulho, a movimentação, a euforia, ela é diferente dos outros dias. Então aquele cego que está à beira do caminho, mendigando, não olha para o estado da sua insignificância, mas ele olha para quem está passando por ali. E ele entende que se ele clamar, que se ele gritar, que se ele chamar por Jesus, Jesus com certeza estará acessível a ele. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que a multidão mandava que ele se calasse, tentava de alguma forma fazer com que ele ficasse quieto, para que não atrapalhasse Jesus, para que não atrapalhasse a trajetória. Poderia ser os discípulos preocupados em cumprir a agenda de Jesus, preocupados em chegar e estabelecer a Páscoa. Poderia ser o restante da multidão que estava amedrontada e quem sabe falando: poxa, se Jesus parar para conversar com esse cego, vai aguçar ainda mais a perseguição, pode acontecer alguma coisa, a viagem pode tornar-se ainda mais perigosa. Então há uma preocupação e todos tentam de alguma forma fazer com que ele fique calado. Só que ele clama cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu entendo que quando nós nos apresentamos diante de Jesus,
com o coração aberto, com o coração totalmente desprendido de qualquer coisa que muitas vezes tenta nos inferiorizar ou nos motivar a desistir, a desacreditar no poder que há no nome de Jesus e na preocupação de Jesus com cada um de nós, nós rompemos a barreira que nos separa desse relacionamento interpessoal e nós conseguimos chamar a atenção de Jesus. O profeta messiânico, o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 1, ele fala acerca disso. Ele diz assim: olha, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Eu não sei qual é a situação que você se chegou nessa noite aqui nesse prédio. Eu não sei você que está me acompanhando, quem sabe aí na sua casa, quem sabe num leito de hospital, quem sabe na condução voltando para casa, quem sabe dirigindo ou indo para o trabalho, assistindo essa mensagem posterior a essa data de 5 de maio, eu não sei qual é a sua situação. Mas eu vim aqui nessa noite, cheio do Espírito Santo, dizer para você que Jesus está acessível ao teu clamor. Ele escuta aquilo que sai da tua boca quando o teu coração está verdadeiramente voltado para Ele. Às vezes as pessoas estão olhando à nossa volta e dizendo: poxa, não adianta ficar gritando, não adianta ficar esbravejando, não adianta ficar clamando, Ele não vai te ouvir. Eu sou ousado em te dizer: Jesus está acessível, está disposto, está totalmente preocupado e desejoso de relacionar-se com você, quando você se apresenta diante dEle com um coração contrito e quebrantado. Você crê nisso? Nós temos vivido, como foi dito pelo pastor Fábio, dias difíceis, dias apreensivos, e não é diferente do que estava acontecendo com esse cego. Existem muitas coisas relacionadas a esse cego que não era um cego de nascença, que havia ficado cego, mas não é esse o nosso foco, o nosso objetivo nessa noite. Mas ele não olha para isso, ele olha que ele tem uma única oportunidade de levantar a sua voz e clamar a Jesus, e que esse clamor será ouvido e será atendido. O que eu quero nessa noite dizer a você, o que eu quero motivar você, desafiar você que está aqui comigo presencialmente, você que me acompanha, é que você não perca a oportunidade que está sendo dada a você nessa noite, de clamar a Jesus, o Filho de Davi, o Cristo poderoso, para dizer a Ele qual é a sua necessidade, seja ela física, emocional, seja ela financeira, não importa, o que importa é que Ele tem sempre uma resposta, Ele tem uma bênção preparada. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós imaginamos, mas é algo perfeito, é algo bom, é algo agradável, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Eu quero nessa noite motivar você a levantar a sua voz, a levantar a voz do teu coração conectado a ele nessa noite e a clamar por misericórdia, porque o que esse rapaz, o que esse homem, o que esse cego está pedindo é misericórdia. Ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para a minha situação, eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho nem por que estar te gritando, mas eu peço a tua misericórdia. E não existe nada que mexa mais com o coração de Deus do que um coração contrito e quebrantado, e Ele está disposto a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa oração, a ouvir a nossa súplica e parar para entender qual é a nossa necessidade nessa noite. Você crê nisso? Então clame a Ele: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te dizer uma coisa: Ele vai parar e ouvir o teu clamor, porque é isso que o texto diz, que Jesus parou, ouviu e deu uma ordem: tragam até mim. Ele está sempre acessível a quem se aproxima dele com um coração contrito e quebrantado. Ele não vai te dispensar da maneira que você chegou nessa noite. Louvado seja o nome santo de Jesus. Se você puder, exalte o nome dele, aplauda ele, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração nessa noite. Ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, apesar da multidão dizendo para o rapaz parar de clamar, deu uma ordem dizendo: chamem. E foram então chamar o cego. A segunda lição que eu quero que você guarde nessa noite: é preciso movimentar-se em direção ao chamado de Jesus. É preciso movimentar-se em direção ao chamado de Jesus. Quando aquele homem clamou, quando aquele homem gritou, quando aquele homem suplicou pela misericórdia de Jesus, Jesus parou e deu uma ordem que ele fosse até o encontro de Jesus.
ele parou, e o texto diz que ele aceitou o chamado, diz que ele saltou em direção para encontrar-se com Jesus. Sabe qual é o nosso problema, queridos, muitas vezes? É que nós até entendemos que se nós clamarmos, que se nós pedirmos, que se nós orarmos, que se nós nos unirmos em fé, Jesus tem poder de ouvir a nossa oração, de parar e ouvir a nossa necessidade. Mas, na maioria das vezes, quando Jesus para, ele vem com um chamado, ele vem com uma ordenância, ele vem com algo maior, ele vem de alguma forma propor que nos aproximemos dele. Se você olhar para a história do cristianismo, se você olhar para os principais personagens da Bíblia, você vai perceber isso, que todos eles receberam um chamado, mas precisaram movimentar-se em direção a esse chamado. Abraão foi assim, ele recebeu o chamado para ser pai de uma grande nação, teve que se movimentar para que o chamado se cumprisse. Moisés está ali no meio do deserto, cuidando ali do rebanho, de repente ele olha, vê uma sarça pegando fogo, e o fogo não acaba com a sarça, aquilo chamou a atenção dele, ele movimentou-se em direção a ela, e ouviu um chamado de Deus. Davi, da mesma maneira, recebeu um chamado para ser rei de Israel, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele recebeu o chamado do apostolado, quando encontrou Jesus ali no caminho de Damasco. Jesus recebeu o chamado do Pai, de vir cumprir a lei, anunciar a chegada do reino de Deus e torná-lo acessível a nós. Só que perceba uma coisa, toda vez que Deus chama alguém, que Deus escuta o clamor de alguém, que Deus escuta a necessidade de alguém e chama alguém que o clamou, ou alguém para responder o clamor de uma outra pessoa, como é, por exemplo, no caso de Moisés, ele deseja que nos movimentemos. Com Abraão foi assim. A promessa para Abraão é: você vai ser pai de uma grande nação, mas você tem que se movimentar para um conflito familiar com teu sobrinho, quando você se para diante da terra de Sodoma e Gomorra. E aí você tem que confiar em Deus e escolher aquilo que aparentemente é pior, porque a promessa está sobre a sua vida. É esse movimento que o Senhor espera de nós. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés ouviu a voz do Senhor dizendo: olha, o meu povo está clamando no Egito, e eu preciso usar você para libertá-los. Ele movimentou-se em direção ao Egito, voltou depois de 40 anos. Movimentou-se em direção ao conflito com Faraó, movimentou-se em direção a um conflito de gerenciamento de caos, porque de repente vem 10 pragas que precisa ser conscientizado o povo de que essas pragas não vão alcançá-los, porque eles estão debaixo de uma promessa. Ele movimentou-se em direção a um mar com uma multidão gigante que está fechado. Aí de repente o mar abre, eles passam a seco, mas ele movimenta-se em direção a um povo ingrato, insatisfeito e que deseja toda hora voltar para o Egito. Mas cada movimento que ele está dando aproxima cada vez mais ele da promessa, que é a terra prometida. Faz sentido para você? Você consegue enxergar essas condições? A promessa para Davi é o reino, mas ele tem que se movimentar em direção a Golias. Ele tem que se movimentar fugindo da presença de Saul, que tenta matá-lo de qualquer forma. Perceba que todas as vezes que Deus te chama, que você clama a Ele, Ele para, escuta o teu clamor e te chama ao encontro dEle, muitas vezes Ele vai te chamar para o meio do caos, Ele vai te chamar para o meio do problema, Ele vai te chamar para uma situação adversa, para uma situação complicada, mas tenha uma certeza: a promessa é maior do que os desafios. E quando você caminha com Cristo, quando você anda confiando no poder que há no nome de Jesus, você tem a certeza que o desfecho será benéfico, porque a promessa de Jesus é fiel para ser cumprida na minha e na tua vida. Jesus está se movimentando em direção a Jerusalém. Ele precisou parar para atender a necessidade de um cego. Nós vamos perceber que daqui a pouco ele vai se movimentar, e o movimento dele leva para a cruz, leva para a morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, e é através desse sacrifício que nós como igreja temos acesso ao reino de Deus. Então, queridos, nessa noite não adianta somente clamar, não adianta somente suplicar, não adianta tão somente colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Nós precisamos estar atento ao chamado e atender a esse chamado poderoso, e o chamado de Jesus a nós, a igreja nessa noite, a igreja nesse século, ao momento que temos vividos, é para que sejamos discípulos fiéis, parecidos com Ele, que anuncia que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está acessível, não por mérito, não por meritocracia, não porque somos melhores do que aqueles que não receberam essa mensagem, mas porque
porque Ele olhou e desejou compartilhar conosco, e nós como crianças recebemos de bom grado esse favor imerecido, essa graça maravilhosa e esse exemplo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso movimentar-se em direção ao chamado de Jesus. Você deseja isso nessa noite? Você deseja movimentar-se em direção a essa vontade poderosa? Então que nós tenhamos a coragem, a ousadia, de assim como Isaías, quando encontrou-se com o Senhor dentro do templo, e ouviu o chamado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa qual seja o desafio, tenha certeza, aquele que te chamou, aquele que te comissionou, ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Quem sabe, Bartimeu poderia ter questionado o chamado de Jesus. Ele está clamando por misericórdia. Ele é um homem cego. Ele tem mobilidade reduzida. Mas de repente alguém chega diante dele e fala assim: olha, você ganhou na loteria, viu? Ele mandou chamar. Ele poderia, quem sabe, ter questionado: poxa, não seria mais fácil ele vir ao meu encontro? Mas não, diz que ele saltou e foi em direção a Jesus, porque quando nós entendemos o chamado, não existe nada que possa nos fazer ficar inerte, parados. Nós nos movimentamos em direção às promessas que o Senhor tem para nós. É esse o desejo que eu tenho para mim e para você nessa noite, que nos movimentemos em direção ao chamado de Deus. Amém? Terceira lição que eu quero compartilhar com você: é preciso estar disposto a renunciar o que temos, para que possamos verdadeiramente nos encontrar com Jesus. Perceba o contraste aqui com o que Marcos fala a respeito do jovem rico. Porque o jovem rico, olha o paralelo, ele correu até Jesus, ele teve a ousadia de se lançar de joelho diante de Jesus, e quando ele se lança com aquele questionamento legítimo, e Jesus lhe faz uma exigência, ele fica entristecido e resolve abandonar o chamado, e resolve dar as costas, porque ele estava preso às suas riquezas. Mas aqui com Bartimeu é diferente. O texto diz que quando ele ouviu que Jesus estava chamando, ele saltou e abriu mão da sua capa para ir em direção a Jesus. Existe muita coisa atrelada a essa capa, que é uma capa babilônica, mas não é o propósito dessa mensagem. Mas para aquele homem, para o cenário que ele vive, para a cultura que ele está inserido, aquilo era o que ele tinha de mais precioso. Mas na hora que ele escuta que Jesus está chamando ele, ele abre mão, porque ele entende que ele está dando um salto em direção a algo que é muito maior, algo que é muito mais importante, algo poderoso, algo que é eterno. Às vezes, queridos, nós clamamos, Jesus para, nos ouve, nos chama, nós aceitamos o chamado, nós até estamos dispostos a fazer aquilo que o Pai está pedindo, mas de repente nós somos travados, porque não conseguimos abrir mão daquilo que temos, daquilo que conquistamos. Nós sabemos que temos uma necessidade urgente, uma necessidade maior, mas não conseguimos nos desprender disso. Não conseguimos nos desprender daquilo que nos prende, ficamos muitas vezes parados no mesmo lugar, porque quando ouvimos o chamado, nós pesamos na balança e aquilo que temos, aparentemente, é muito mais interessante do que aceitar esse comissionamento, porque aqui Jesus está falando de discipulado. Caminhar com Jesus é algo que exige renúncia. Quando Jesus olha para aquele jovem rico, diz que ele amou o jovem rico. Mas o fato dele amar aquele jovem não faz com que Jesus faça vista grossa aquilo que precisa ser ajustado no seu caráter, na sua conduta, nas suas percepções do que é importante. Jesus nos amou, e com um amor eterno ele tem nos atraído constantemente, mas isso não significa que ele fará vista grossa, ou que ele vai passar um pano para a gente. Aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que ocupa muitas vezes o lugar de Deus nas nossas vidas, precisa ser tirado para que esse chamado, para que essa aceitação do chamado verdadeiramente venha a fazer sentido, e que nós venhamos provocar isso em outras pessoas. Às vezes é um pecadinho de estimação. Se não abrirmos mão dele, não teremos direito ao reino. E se abrirmos, continuaremos sem ter direito, mas quando abrimos mão, o Senhor enxerga a nossa total dependência, a nossa total vontade de relacionar-se com Ele, e Ele faz com que tenhamos acesso a esse reino através do sacrifício de Jesus. Faz sentido para você? Nós temos vivido dias difíceis, e quando eu olho para isso, que nós precisamos entender
que é necessário essa renúncia, que é necessário abrir mão daquilo que aparentemente é importante para nós, eu já encontro essa quarta lição, que está no versículo 51, que é: nós precisamos saber o que pedir quando nós estamos diante de Jesus. Porque, perceba, ele resolveu abrir mão de tudo que ele tinha, o que ele tinha de mais precioso. Ele abriu mão, ele deixou de lado. E quando ele chega diante de Jesus, o texto do versículo 51 diz que Jesus olhou para ele e fez a ele a pergunta: o que você quer que eu faça? Aí você percebe o contraste com a mesma coisa que aconteceu com Tiago e João? Percebe porque Marcos ele faz questão de amarrar e criar esse sincronismo desses episódios que acontecem no trajeto até Jerusalém? Porque quando João chega, juntamente com seu irmão Tiago, diante de Jesus com um pedido, por mais que esse pedido fosse um pedido egoísta, cheio de interesse, cheio de segundas intenções, Jesus dá a eles o direito de expressar a sua vontade. Jesus fala: qual que é o pedido? E eles fazem o pedido. Só que agora Bartimeu chega diante de Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim: poxa, eu vi que você estava gritando, que você estava clamando, imagino que você esteja precisando de alguma coisa, o que você quer que eu te faça? Você pediu que eu tenha compaixão de você, como que eu posso te ajudar? Sabe quando você chega no banco e você vê aquele atendente com um coletinho nas costas? Como eu posso te ajudar? Jesus está mais ou menos fazendo isso com esse cego. Ele olha para o cego e diz assim: o que eu posso fazer por você? E quando eu olho para a resposta de Bartimeu, que é: Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, eu percebo que ele tem a plena convicção daquilo que é mais urgente e mais necessário para ele naquele momento. E eu acho que esse é o ponto mais importante dessa mensagem nessa noite. E pensando nisso, eu faço essa pergunta para você que está reunido aqui comigo no prédio, para você que está me acompanhando: você sabe qual é a sua necessidade mais urgente? Faça essa reflexão por alguns segundos e responda isso para você mesmo. Qual é a sua necessidade mais urgente? Eu não sei se você consegue perceber e se vai fazer sentido para você, mas a gente está sempre correndo atrás de conquistar coisas. Isso é normal e não existe nenhum mal nisso, não é demérito isso. Às vezes nós estamos correndo atrás da casa própria, de um melhor emprego, de um carro novo, de um relacionamento. Não tem nada de errado nisso. Mas eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que eu já. Às vezes a gente está correndo, e eu vou usar um exemplo aleatório, eu estou correndo atrás de um carro novo, eu quero trocar de carro. E de repente eu começo a namorar aquele carro, eu começo a pesquisar aquele carro, eu estou andando nas avenidas e parece que eu só vejo aquele carro porque o meu consciente está programado para aquilo. E aí de repente passou 1, 2, 3 meses, 6 meses, seja lá o tempo que for, eu consigo comprar o carro. Eu não sei se acontece com você, mas passam uns 3, 4 meses, parece que eu tenho uma necessidade novamente de conquistar alguma coisa para que eu continue sendo feliz. Porque existe um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. Esse vazio é do tamanho de Deus. Você concorda comigo que esse rapaz, ele provavelmente precisaria de uma esmola mais interessante para que ele talvez comemorasse a Páscoa, se ele tivesse família? Você concorda comigo que talvez ele precisasse, vamos trazer para os dias de hoje, de um bom banho? Talvez ele precisasse de um lugar melhor para morar? Mas a necessidade mais urgente que ele tem naquele momento é de voltar a ver, é de enxergar, é de sair daquele estado que o travava e o que o deixava totalmente paralisado em meio às coisas que ele estava vivendo. E eu me lembro, e eu lembrei quando preparava essa mensagem, da mensagem que o pastor César pregou, acerca de Jesus, a esperança da glória. E eu me lembro, pastor César, que naquele dia nós conversamos ali, logo após a mensagem, e se estendemos até lá fora, e nós paramos de conversar, porque senão a Fabi ia puxar a tua orelha, que estava tarde, de que nós estamos vivendo dias tão difíceis, e que se nós pararmos para pensar de uma forma lógica, humana e racional, a nossa necessidade mais urgente hoje é de vacina. Concorda comigo? É isso que nós precisamos para tentarmos voltar ao mais próximo da normalidade. Só que por que nós precisamos de vacina? Para voltar a fazer o que fazíamos antes. Essa era a tônica da mensagem do pastor César e é o que nós conversávamos ali. Eu não sei você, mas essa pandemia, com todos os desafios, que eu enfrentei desafios e problemas como muitos de vocês, eu perdi pessoas próximas de mim,
Eu perdi pessoas da minha família por causa desse vírus. Momentos difíceis, mas existiram lições preciosas também que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido ao longo desse momento de pandemia. Eu e a minha esposa nos víamos normalmente 2, 3, 4 horas por dia no máximo, porque é o momento que nós tínhamos ali entre o descanso pós-trabalho e o momento de dormir, mas no outro dia cada um acordava no seu horário, corria para o seu trabalho, para as suas atividades, mas hoje os dois em home office, nós estamos cada vez mais próximos, nós conseguimos compartilhar mais, nós conseguimos sonhar mais, nós conseguimos nos relacionar mais. Faz sentido para você? Mas a nossa necessidade hoje de vacina não é para que estejamos seguros, é porque nós queremos voltar a frequentar os shoppings para gastar, para comprar e para atender às nossas necessidades pessoais. É porque nós queremos voltar a fazer o churrasco com os amigos e não tem nenhum problema nisso, mas a nossa maior necessidade é essa. Nós estamos olhando para essa situação que estamos vivendo e queremos que a vacina chegue logo, para que nós possamos, quem sabe, estar com essa igreja tomada, com esse templo tomado de pessoas, e nós nos relacionando com os nossos amigos, e não há nenhum problema nisso, mas a nossa necessidade mais urgente, ela não mudou, ela permanece sendo a mesma, mas muitas vezes nós não enxergamos, ela era essa já antes da pandemia. A nossa necessidade mais urgente é de ver, é de enxergar, e enxergar a glória de Deus que vai ser revelada no momento que Ele romper as nuvens para vir buscar a sua igreja, mas nós não queremos muitas vezes a eternidade, porque nós estamos presos em algo temporal. Faz sentido para você ou eu estou falando besteira? Nós precisamos, queridos, nesse último momento, nesse último período, entender e compreender que a real necessidade que nós temos, ela só será satisfeita em Cristo Jesus. Quando isso acontecer, nós estaremos livres das amarras das coisas temporais que nos prendem. E eu não estou falando que você tem que deixar de sonhar, de planejar, de conquistar, não, mas você tem que entender que, quem sabe, você que está lutando, que está buscando alguma coisa, seja ela pessoal, seja ela emocional, seja qual for o seu desejo de realização, às vezes você vai realizar e o Senhor vai romper nas nuvens e te levar para a glória. Qual vai ser o teu sentimento? De alegria ou de frustração, porque você não conseguiu usufruir daquilo que você lutou tanto para conquistar? Bartimeu está olhando e dizendo: eu sei muito bem o que eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero poder ter novamente essa oportunidade de ver as coisas como ela verdadeiramente é. Quando nós entendemos que nós estamos, queridos, necessitados de estar cada vez mais próximos, que essa saudade, que esse vazio, que esse sentimento que muitas vezes ele não é preenchido, é saudade do nosso lar celestial, nós seremos discípulos como Bartimeu foi, e nós iremos viver a quinta lição que eu finalizo nessa noite a minha mensagem, que é a graça de Deus que é revelada, entregue a cada um de nós, nos constrange, nos motiva a seguir a Jesus pelo caminho. Perceba, e eu encerro nessa noite, que quando Jesus olha para aquele jovem rico e fala para ele: vá, venda, dê, aí depois você volta e me segue. E aí você vai acumular riquezas no céu, no reino dos céus. Ele fica triste porque ele está preso pelos bens materiais que ele possuía e ele abandona Jesus. Só que quando Bartimeu chega diante de Jesus e Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer que eu te faça? E ele responde: Senhor, eu quero ver. Jesus olha para ele e diz assim: vá em paz, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Jesus está olhando para aquele cego e dizendo literalmente: você conseguiu, cara, segue tua vida, pode ir. Jesus não exige nada dele. Jesus não pede nada para ele, Guga. Jesus não condiciona a cura, o milagre, a uma atitude dele. Jesus simplesmente executa o milagre e fala para ele: segue tua vida. Só que diz que naquele mesmo momento que ele voltou a enxergar, ele resolveu seguir Jesus pelo caminho, porque esse cego, ele está no papel e ele está como aquela criança lá do início, que ela não tem nada, que ela tem um papel insignificante na sociedade, que ela está à mercê daquilo que as pessoas estiverem dispostas a fazer por ela, e quando ela entende isso, tudo que é entregue a ela, ela recebe de bom grado.
Bartimeu olhou e falou assim: a única coisa que eu precisava era voltar a ver, era voltar a enxergar. E ele tinha outras necessidades, ele poderia ter reivindicado tantas outras coisas, mas ele entendeu que aquela necessidade era a necessidade mais urgente dele. Então ele falou: eu vou seguir Jesus pelo caminho. Quando nós, como igreja, como um organismo vivo que está se movimentando, entendermos que se nós clamarmos, Jesus, ele não se mostra indiferente à nossa necessidade, ele para, ele escuta, ele ouve o nosso clamor e nos chama para participarmos do seu reino. Quando nós aceitarmos esse chamado, quando nós abrirmos mão de tudo aquilo que temos por esse chamado, por esse evangelho, por esse reino, que é um reino espiritual, não é um reino físico, não é um reino de posição, não é um reino de reconhecimento, mas é um reino de serviço, de amor ao próximo. Quando nós entendemos qual é a nossa real necessidade, quando nós soubermos pedir verdadeiramente a coisa certa a Jesus, nós iremos ser alcançados pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E só existe uma coisa a se fazer após isso, é dizer: eu vou caminhar com ele, seja para onde for. Porque Bartimeu sabe que Jesus está subindo para Jerusalém, ele sabe que Jesus está subindo em direção ao Calvário, ele sabe que o filho de Davi, o Messias esperado, ele está caminhando para morrer. João e Tiago queriam ficar um à direita e um à esquerda, só que o trono de Jesus era a cruz, o trono que Jesus estava indo ocupar era o Calvário, e quem está à sua direita e à sua esquerda são dois ladrões. E quando aquele cego aceita caminhar com Jesus, ele está caminhando, quem sabe, em meio aos dias mais difíceis que aquela pessoas que seguiam Jesus iriam viver. Mas ele, como nós cantamos aqui um pouco antes do pastor Fábio subir, ele estava, quem sabe, já parafraseando aquela canção: sim, eu amo a mensagem da cruz, é ela que motiva a minha vida, é ela que é a minha maior necessidade. Eu não sei se você está compreendendo, eu não sei se você que está me acompanhando conseguiu captar essa mensagem, mas nessa noite Jesus está olhando para cada um de nós e dizendo: eu sou a sua maior necessidade, eu sou aquilo que você precisa. E a hora que você entender que se você tiver a mim, que se você tiver a minha graça, a minha misericórdia, você tem tudo e não precisa de mais nada. A satisfação toma conta das nossas vidas e nós viveremos com um único propósito: esperar o dia em que Ele vai voltar e a nossa caminhada em direção à Nova Jerusalém chegará ao fim. Eu termino essa noite as minhas palavras, enquanto nós louvamos, com uma expressão que eu desejo que seja a expressão sua nessa noite também: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Filho de Davi deseja nessa noite que eu e você aceitamos esse chamado, que é o chamado para caminhar em direção à sua vontade e ao encontro eterno com Ele. Sim, Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Vem perto. Se você puder, coloque-se de pé nesse momento. Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. O meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Sim, Senhor, minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração, tá o meu coração. Meu maior desejo, sim, meu maior desejo, sim, Senhor, é te conhecer, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti,
quebranta o meu coração. Aleluia. Você tem fé que Jesus está acessível ao teu clamor nessa noite? Você está disposto a movimentar-se em direção ao chamado dele nessa noite? Porque ele parou para ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. E quando ele para com o único propósito de nos chamarmos para fazer parte desse reino, para sermos discípulos. Eu quero convidar meu amigo pastor Fábio, que vai estar orando por nós nessa noite, mas eu quero, enquanto ele se achega até nós, questionar a você, para que faça reflexão, se você realmente está disposto a abrir mão daquilo que às vezes te separa do propósito de Deus e do chamado de Deus para a tua vida. Porque quando você mostrar que está disposto a abrir mão disso, eu tenho a plena convicção que os seus olhos espirituais serão abertos para que você entenda que aquilo que cantamos, que o nosso maior desejo é conhecer, é relacionar-se, é caminhar com esse Deus poderoso. Isso vai tornar-se a sua principal necessidade, a sua necessidade mais emergencial. E aí o Senhor vai ter a oportunidade de cumprir as promessas na sua vida, tornar você um discípulo como Bartimeu tornou-se, e você será constrangido e convencido e motivado por essa graça, a caminhar com Jesus para esse caminho que leva a um lugar, que é a eternidade. Lá nós não teremos mais necessidade alguma. A única necessidade que nós teremos será satisfeita, que é a de contemplar a glória do Senhor. Eu peço que você, com essas reflexões no seu coração, não espere pelo pastor Fábio, mas que você comece a orar, que você comece a entregar os teus caminhos ao Senhor nessa noite, e que você verdadeiramente viva cada uma das palavras que Ele tem liberado sobre a sua vida em forma de promessa, e que você seja feliz, realizado e satisfeito nessa noite. Pastor Fábio. Ajuda-nos, Pai, nessa reflexão. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, porque nós nos parecemos tanto com esse Bartimeu que tanto tempo ficou privado de vê-lo, de ouvi-lo, de segui-lo. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, pelo poder da Tua Palavra, pelo impacto que ela tem poder de produzir na nossa vida, na nossa existência, e mudar completamente os caminhos que estamos trilhando nesses dias, no nome de Jesus. A partir do que ouvimos, eu queria fazer dois desafios muito objetivos, para você que está aqui presencial, para você que está aí no online conosco, nessa comunidade virtual. Chamou muita atenção alguns aspectos, mas fiquei ali considerando no meu coração, que a gente não sabe se foi um dos discípulos ou alguém da multidão, que Jesus mandou ir para pertinho de Bartimeu, para chamá-lo. Mas chama-me muita atenção, que aquele mensageiro, como mensageiro foi hoje o Anderson Paulino, das verdades do Evangelho, chegou aquele homem privado da sua visão física, e disse a ele: ânimo, levante-se, o mestre está te chamando. Ele disse: ânimo. Talvez você esteja nessa condição, desanimado, prostrado, e aí vem um mensageiro da parte de Deus dizer para você: ânimo, mulher, ânimo, homem, ânimo, jovem, ânimo. Ele o chamou. Em outras palavras, Bartimeu, chegou o dia da sua plena redenção em vida. A esperança para você, Bartimeu: Jesus ouviu a sua oração. Se a sua oração é por misericórdia, aquele que é a própria misericórdia está chamando você. Ele levantou-se, pôs-se a correr, deixou a capa da segurança, do conforto, do aconchego. Ele largou tudo porque o mestre o chamou. Jesus continua chamando as pessoas. Jesus continua chamando as pessoas para vir com ânimo, com pressa, porque Ele tem misericórdia. Então meu primeiro desafio a você, aqui e em casa, mas particularmente aqui eu queria ver um sinal, se essa é a sua condição. Não vou fazer nenhum apelo emocional, porque a chamada de Jesus não é apelo para mim e para você, é um desafio, uma oportunidade, um desafio
e uma grande oportunidade. Esta é uma noite em que Jesus está chamando algumas pessoas para saírem do desânimo, para se levantarem, fazerem um movimento, para irem na direção de Jesus e deixar as coisas para trás sem fazer conta nenhuma. O que Ele tem para mim e para você é imensuravelmente maior e melhor. Pergunto a você: já entregou a sua vida a Jesus? Se o seu fio de vida fosse cortado hoje, independente de Covid, você tem certeza para onde você iria? Onde você passaria a eternidade? Se você não tem convicção disso, esse chamado é para você. Jesus está chamando a mim e a você. Eu já atendi esse chamado. Estou permanecendo nele e contando com a sua oração. Mas talvez você esteja nessa condição: pastor, não sei para onde eu iria se eu morresse hoje. Não tenho essa segurança. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Você pode fazer hoje à noite. Se você está aqui presencialmente, levante sua mão direita aos céus. Pastor, que vão pensar de mim? Que você é um corajoso, que você é uma corajosa, que você é uma jovem que Jesus quer muito para Ele, para viver com Ele. Levanta bem alto, sem nenhuma vergonha. Vejo duas mãos de duas moças ali. A de máscara mais preta está mais envergonhada, mas não tem problema nenhum. Dia que eu fui chamado, eu levantei fazendo assim, pôr a mão atrás da cabeça. E mesmo assim Jesus teve misericórdia de mim. Permaneçam aí, quero orar por vocês. Alegria, obrigado, Senhor. Há mais alguém no auditório? Há mais alguém? Opa, uma senhora, uma moça com a máscara aqui, me parece uma moça, independente da tua idade. Levanta bem alta a tua mão, querida. 3 mãos levantadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Talvez você está levantando a sua mão aí em casa, onde você quer que você esteja. Quero orar por você. Pai, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas, essas preciosas meninas que nessa noite aceitam esse desafio de irem até o Senhor e segui-lo, junto com essa mulher especial e amada da tua parte, com talvez outras pessoas em casa. Quero invocar sobre elas a bênção do Senhor, que toda cegueira, tudo aquilo que as impedia de te ver, de te ouvir, de seguir, essas coisas foram anuladas no poder do teu nome, e elas passam agora, Senhor, a serem tuas seguidoras, tuas discípulas amadas e preciosas, junto com aqueles que estão nesta hora orando. Pai, quero invocar todo o poder do teu reino, teu governo poderoso, tua paz, tua alegria. Encha esses corações de tremenda esperança, e que nenhuma delas volte atrás, pelo contrário, elas te sigam por todos os caminhos, e sejam abençoadas em todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus. E se você puder celebrar essa vitória tremenda dessas 3 moças, mulheres aqui no auditório, as pessoas em casa sejam abençoadas. A igreja de Jesus está fazendo festa por essa decisão tão poderosa, tão definitiva, que vai alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Se você entregou a tua vida a Jesus, está em casa, escreva para nós. O WhatsApp vai aparecer aqui na tela, você pode tomar nota, faz um print, mas escreva para nós. Nós queremos nos comunicar com você, orar por você e abençoar você. As 3 queridas, se puderem no final falar com um dos nossos diáconos, só para tomar nota do teu telefone, um contato com você, porque nós queremos continuar orando por vocês, acompanhando vocês e vendo esses movimentos de fé que vocês vão dar, e será tremendamente abençoada as 3. Obrigado. Agora um último desafio para a gente ir embora para casa. Sabe que uma das maiores crises pastorais do ministério é quando chega um final de culto. Agora nesse tempo de pandemia o pessoal está mais comedido, indo para casa direto. Mas é incrível, pastor Gustavo Xavier, a pessoa chega até a gente às vezes soluçando, chorando copiosamente, e a gente faz a pergunta para ela: escuta, pelo que devo orar por você? Ela responde assim: pastor, ora aí pela minha vida. Aí a gente tenta de alguma forma, né, ser simpático, conversa, dar uma aguinha, aquela coisa, e volta a pergunta: o que você quer que eu ore pela tua vida? Você sabe que tem gente que não consegue desenvolver a capacidade de dizer o que precisa, porque ela acha que precisa de tudo, e quem precisa de tudo, precisa de nada. É necessário, olha, deixa eu dizer para vocês, pode perceber, se você pedir oração por mim e vir chorando, eu vou esperar você parar de chorar, acalmar os ânimos, porque a oração envolve intelecto também. Você ouve a oração, não sabe nem pelo que orou por você. Eu já fiz esse experimento horrível espiritual, já para me livrar da coisa, eu saí orando: Senhor abençoa, e às vezes a pessoa não tinha marido, eu orava pelo marido, orava pelo filho, não tinha filho, porque eu fui vencido pelo choro. Eu já parei com isso. Eu não estou dizendo que sou insensível, mas irmãos, olha, Jesus olhou para aquele cara que era cego. Olha que pergunta
parece fora de lógica, o cara é cego. Como é que você pergunta a Jesus, o que eu quero, você não está vendo? Às vezes as pessoas não querem, podia pedir um plano de aposentadoria bem bom, para ele ter uma home care, para ele ser um coitadinho cuidado pela sociedade. Mas Jesus faz uma pergunta a um homem cego: o que você quer que eu te faça? Sabe que tem muita gente que não tem oração respondida? Porque não estrutura antes de pedir. Para um pouquinho. Você vai ter uma única chance na vida, talvez como aquele homem teve, de responder uma pergunta simples: o que queres que eu te faça? Para um pouquinho, respira. Qual é a minha maior prioridade? Foi isso que entrou pelos meus ouvidos ali e me encheu de um ânimo para orar melhor por algumas coisas. Saí daqui pensando, qual é a minha real necessidade? Você conhece a sua? Porque nesse final de encontro aqui nós vamos orar a oração mais poderosa, oração objetiva. Se Jesus estivesse aqui encarnado e perguntasse a você, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Não pensa logo não. Avalie aí, vou te dar 30 segundos. Se Jesus te perguntasse como perguntou aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, o que queres que eu te faça? Ele respondeu objetivamente, e os olhos se abriram imediatamente. Se Jesus perguntasse a você, qual seria a sua resposta? Esse momento é sério. Esse momento pode ser definitivo e decisivo para muita gente. O que queres que eu te faça? Feche os seus 2 olhos. Feche esse par de olhos abençoado que você tem. Não há nada para você se concentrar aqui na frente. Concentre-se em Jesus. Aquele mesmo Jesus que esteve com aquele homem na cidade de Jericó, está aqui nesse ambiente. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? Responda agora você em oração, aqui e em casa. Responda a Jesus, ainda que a sua voz seja baixa. Responda a Jesus: Senhor, eu quero, e diga a Ele qual é a sua maior necessidade. Isso, com seus olhos fechados, responda essa pergunta. Jesus está perguntando: o que tem poder sobre todas as coisas, o que governa sobre tudo, o que é capaz de abrir os olhos do cego, o que é capaz de dar movimento às pernas do paralítico, o que é capaz de abrir o mar, o que é capaz de fazer coisas sobrenaturais, está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? E Ele está ouvindo a sua oração clamando por misericórdia, clamando por compaixão. Ele tem. Pai, ouve, Senhor, a oração dessas pessoas que aqui estão. Ouve a oração dos amigos e amigas, irmãos e irmãs, acompanhando a gente no online. Senhor, tantos e tantos clamores que são adicionados a esta taça de oração, como a Marli me pediu agora pelo seu cunhado Maurício. Visita esse homem, Pai, lá no leito onde ele sofreu essa situação no seu corpo. Visita o Maurício agora e dá a ele saúde. Estabiliza a saúde desse homem e levanta-o pelo teu poder. Pai, responde a oração de cada uma dessas pessoas, surpreende-as como o Senhor surpreendeu o Bartimeu. Abre os olhos daquele que precisa de visão, abre o coração daquele que está com o coração duro. Pai, alcança essa mulher, essa esposa que o marido está orando por ela agora. Pai, traz esta oração para este lar. Há pessoas pedindo por paz, Senhor, tem vivido debaixo de muita pressão, de opressão. Liberta e cura. Pai, a gente pedindo por libertação de vícios, gente presa ao tabagismo, gente presa ao alcoolismo, gente presa, Senhor, a vícios depravados, vícios terríveis. Senhor, liberta esse homem, liberta essa mulher que agora está pedindo por um milagre. Pai, há tantos pais naturais esses dias orando pelos filhos. Traz esses filhos de volta, Senhor. Ouve o clamor dessa mulher que agora pede por uma gestação. Abre, Senhor, o ventre dessa mulher, dá a ela a capacidade de gerar filhos. Senhor, tem misericórdia desse homem pedindo por uma porta de emprego. Abre, Senhor, a melhor porta de emprego a ele. Tem misericórdia desse empresário, desse gerador de riqueza na nossa nação, que pede por sabedoria, que pede, Senhor, por estratégia. Dá ele, Senhor, dá ela, Senhor. Dá a vitória àqueles que estão orando e pedindo. Ana, Senhor, pedindo por uma porta de emprego ao marido. A necessidade do Emerson, do Paulo Rogério.
Pai da Simone e da Cara, Tu conheces cada um deles, e nós estamos Te pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia e intervém. Faz o milagre, opera o milagre. Nós cremos, Senhor, que a Tua mão poderosa está estendida na nossa direção, e que nós veremos e viveremos o milagre que tanto precisamos, em nome de Jesus. Seja assim. Deus tem uma bênção especial para você. A tua oração foi ouvida, tua oração está sendo respondida. Você verá milagres extraordinários na tua vida. A pregação do Evangelho, como ela é, tem poder de entrar pelos nossos ouvidos, encher o nosso coração de ânimo, nos fazer levantar e nos movimentar. E no movimento você verá a bênção do Senhor, o Todo-Poderoso, vai guardar você. Ainda que você passe por situações difíceis, delicadas, enquanto você se movimenta, como foi dito aqui profeticamente, a bênção de Deus, a promessa de Deus vai guardar você em todos os seus caminhos. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, para te abençoar, para te guardar desse vírus, para te guardar do medo, para te guardar da incredulidade, e te levará salvo até aquele dia em que esse Jesus poderoso voltará e nos levará para reinar com Ele para toda a eternidade. Ânimo! Eu queria dizer para você hoje, ânimo! Levante-se, o Senhor te chamou. Ânimo, levante-se, o Senhor te chamou e te abençoou. Que você tenha uma noite de descanso abençoada. Viva esse restante de semana na bênção do Senhor. E que se você for dessa comunidade aqui, domingo que vem você precisa estar conosco aqui. Pastor Ronaldo está continuando a série sobre famílias aqui, uma temática abençoada que ele começou domingo passado. Família é um projeto de Deus. Nós vamos ser ensinados, inspirados, corrigidos e abençoados pelo Senhor. Te vejo no domingo, e quarta-feira que vem tem de novo. Vem estar conosco. Pastor Jorge Luiz Mantuan, um médico abençoado, vem aqui dar sequência nessa série chamada O Cristo. Deus te abençoe muito. Até já. Deus abençoe vocês. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, yeah. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Ei, Tu és o Rei, Ei, Tu és o Rei. Deus abençoe você.